Tem corrente aí? Vê lá a energia, porque parece que caiu. Olha aí. A energia não está chegando aqui. Olha, tá com mal contato. Não, peraí, tá mal contato. Entendeu? Vai atender. Vamos botar aqui o suspenso, aí um carro. Pronto, mesmo. É só adequar a imagem aqui. Opa, pronto. A gente pede desculpa, não é? Mas acontece, quando se mexe com coisas eletrônicas, acontece isso, não é, gente? Então a gente vai levar o nosso pensamento a Jesus e passar para o nosso querido irmão Salatiel, que vai falar para nós hoje de reencarnação, misericórdia divina. Seja bem-vindo, doutor Salatiel, à nossa casa mais uma vez. Bom, boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer vir aqui com vocês, conversar um pouco, porque eu não venho dar palestra, eu venho conversar com vocês por conta dos compromissos que cada um de nós tem diante da vida e diante dos compromissos espirituais. O tema de hoje, ele refere-se à reencarnação como uma misericórdia divina. Na realidade, podemos dizer que o mundo que tem as dificuldades que tem hoje, com a violência, né, com a competição, com as doenças, enfermidades, sofrimento de várias formas, as pessoas sofrem muito porque ainda não despertaram para a verdade da encarnação. Isto é, a verdade de que a morte não existe. A morte existe, a morte do corpo, a morte da matéria, mas o espírito, ele vivifica, ele é eterno. O espírito nunca morreu e não vai morrer, porque o espírito é uma centelha divina. Nós somos partes do Criador. Nós viemos dele e fazemos parte dele. Vivemos dentro do Criador, nos movimentamos dentro do Criador. O Criador não é uma coisa fora de nós. O Criador é algo em que nós todos existimos. Então, muitas vezes nós fazemos determinadas indagações, perguntas, nos espantamos e ficamos a meditar por que existimos, por que nós estamos aqui, qual é a finalidade de todos estarmos vivendo esta vida difícil para uns, mais difícil para outros. Por que será? Qual o significado de estarmos aqui vivendo, trabalhando, ajudando, sendo ajudado, encontrando dificuldades de várias naturezas? Qual o significado disso tudo? De onde é que nós viemos? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha uma pele muito
cheia de acne, de espinhas. Isso realmente me deixava muito incomodado, porque eu não tinha dificuldade em namorar. Eu pensava que a minha não queria namorar comigo, porque eu me sentia uma pessoa diferente. E então eu fui fazer uma consulta com o médico aqui em Natal, eu morava no interior. E o médico começou a fazer umas perguntas a mim, eu achava umas perguntas muito bobas. Eu digo, isso aí tudo eu sei. Mas eu era muito pequeno, né, devia ter uns 12 para 15 anos. E aquilo tudo que ele perguntava eu já sabia. E eu fiquei pensando, mas por que eu sei de tudo isso? Hoje eu entendo que realmente esses conhecimentos nós já trazemos de encarnações anteriores. Então, e para onde vamos quando terminar a nossa existência atual? A maioria das pessoas acha que quando termina a existência, acabou tudo. Ontem mesmo atendi uma pessoa que tem um parente doente, muito doente. E ela fica muito envolvida quando tem alguém da família doente, e o seu companheiro não gosta, porque ele fica muito de lado. Ela prioriza realmente a assistência ao familiar. E ele se queixava muito, e ela então dizia que é porque o familiar estava doente, poderia morrer, e a vida, a morte, era uma coisa ruim. A morte não presta. Aí ela começou a reclamar da morte. Então é isso que acontece com as pessoas. Ninguém quer morrer, porque acha que acaba tudo quando a gente for para a sepultura. E essa aflição é que nos deixa realmente querendo viver de uma forma muito intensa, de uma maneira frenética, porque quer aproveitar todos os minutos da vida cheio de emoções, achando que depois acaba tudo e ele não vai aproveitar a vida. Por que existem tantos males no mundo? Porque poderia não existir. Muitas vezes, quando nós adoecemos, nós ficamos assim, muito revoltados. Puxa vida, por que eu adoeci? Tanta gente aí brincando, se divertindo, e eu aqui doente, numa cama, às vezes no hospital. Então isso é muito ruim para quem não conhece o significado da vida. Porque tantas pessoas passam fome e outras lutam para comer menos. Porque também hoje em dia nós temos essa questão. Muitas pessoas querem comer menos, porque comem demais, e outras têm fome. Será que tudo é o resultado de forças imprevisíveis da natureza? Será que a natureza é assim? Eu me lembro que certa vez eu estava assistindo uma palestra, foi na universidade, eu estava com um grupo de colegas professores, e tinha uma pessoa cantando, uma deficiente física, cantando uma música muito bonita, com uma voz lindíssima. E eu, com um grupo de professores também, aí comentei, de puxa vida, mas é uma dádiva de Deus, essa pessoa tem uma voz tão bonita. Ele disse, Deus? História de Deus. Eu não acredito em Deus. Eu só acredito em evolução. Aí eu disse, é mesmo? Digo, não, eu acredito em Deus, eu acho que tudo vem do Criador. Ele está, isso é conversa, para mim é evolução. Digo, um dia quando você estiver doente, e você sentir que não tem mais força, você vai dizer, evolução, me ajude, né, para ver se eu melhoro. E ele então queria travar uma polêmica comigo lá. Aí eu disse, olha, eu não vou polemizar, até porque nós estamos aqui conversando. Ele disse, mas daria uma bela polêmica. Eu digo, mas eu não vou entrar nessa polêmica, né? Então, um gigantesco jogo em que o acaso tem papel preponderante, ou haverá por trás disso algum plano compreensível? Será que não existe algo que nós não entendemos que movimenta tudo isso? Como pode Mozart, que é o gênio da música, né, aos 6 anos de idade, compor uma sinfonia melhor do que pessoas que haviam estudado a vida inteira? Por que tem gênios? Por que os gênios aparecem enquanto que outros são retardados mentais? Então, essas questões sempre nos vêm à tona. Por que de repente tem um filho problemático e outro abençoado?
Eu já vi famílias que tem aquele filho chamado a ovelha negra, aquela pessoa que dá muito trabalho, né? E os pais acham que foi um castigo. De onde se originou sua aptidão? Por que uma pessoa é escolhida para possuí-la e outras não? Né? No mundo ocidental, duas fontes fornecem elementos para responder essas questões, a ciência e a religião. Você poderia passar o próximo, por favor? Não, eu vou passar. Passou. A ciência define a vida predominantemente em termos biológicos. Essa é a questão. Nós vivemos numa cultura, vocês estão ouvindo? Estamos. Uma cultura em que tudo é biológico. A medicina é uma medicina biológica, ainda hoje. Porque tudo se resume a células, a tecidos, né, a trocas de substâncias. Além da qualidade biológica de estar vivo, a ciência observa os níveis de viver. O viver de uma ameba é diferente se comparado a de um macaco. É assim que a biologia vê a vida. A ciência olha para o mundo observável e enxerga gradações de viver, em que houve uma evolução do simples para o complexo do longo período do tempo. Assim, a ciência observa o aparente propósito da vida como sendo um aperfeiçoamento das espécies. Foi assim que Darwin achou, e hoje a própria ciência ainda advoga esta teoria, de que a vida é a vida dos mais aptos. Aquele que for mais forte e tiver mais aptidão é que vive, e aqueles mais fracos não vivem. É assim que a teoria da evolução sustenta. Uma vez que a vida de uma pessoa é determinada pela estrutura genética e pelo ambiente, porque também existe isso, nós também temos uma carga genética, né, que trazemos dos nossos antepassados, os nossos avós, nossos pais, avós e assim por diante. E também pelo ambiente físico. O ambiente que nos rodeia também é importante na definição da vida. Então, as circunstâncias de tal vida são um resultado de forças da natureza, sendo a morte o fim da vida. É assim que a ciência atual vê a questão que sustenta a vida e a morte. Mesmo que a ciência aprenda como prolongar a vida, não há evidência de que fornecerá insights a respeito do seu propósito ou significado. Hoje já existem pessoas ricas que, ao perceberem que estão com doenças gravíssimas, eles se permitem deixar no estado criogênico, eles ficam num recipiente gelado, nitrogênio, para daqui a 100 anos, quando alguém encontrar a cura da doença, eles serem revividos, entre aspas. Já existe muita gente assim, já existem pessoas que estão nesses recipientes, pensando que irão retornar à vida dessa forma. A religião, especificamente ocidental, cristã, judaica, ensina que toda a vida foi criada por um ser divino, embora misterioso. Porque realmente foi assim que nós aprendemos, aqueles que aprenderam religião na Igreja Católica, não estou aqui falando de religião nenhuma, mas eu aprendi assim, que Deus era um ser misterioso, e que tinha barbas brancas, era um velhinho que estava atrás das nuvens que nos observava de lá, e que nós não deveríamos cometer nada de ruim porque ele estava vendo. E eu ficava com medo, será que ele está vendo agora? Quando eu tirava uma vez qualquer coisa assim, escondido dos meus pais, eu falei, Deus está me vendo. Eu ficava olhando se ele estava atrás da porta, em algum lugar, né, para dizer aos meus pais que eu estava tirando alguma coisa. Então, foi criado por um ser divino, embora misterioso, a compreensão humana, os motivos do Criador são premeditados e possuem significados que nós não sabíamos. Porque quando a gente perguntava ao padre, ele disse, é um mistério de Deus. E como mistério ficava. Nessa estrutura de crença religiosa, o homem é a máxima criação de Deus.
O ser humano individual é algo mais do que um organismo biológico. Ele é uma alma que vive além da morte biológica. Aí é um conceito que está sendo acrescentado. E por isso todas as suas realizações, alegrias, amores e memórias não desaparecem. Quer dizer, tudo que nós vivemos hoje, como aquilo que nós vivemos antes, em outras vivências, encarnações anteriores, não desaparece. Nem aquilo que nós cometemos de bom, como também aquilo que nós fizemos de mal. E aquilo que nós fizemos de mal, nós deveremos retornar para retificar, para colocar no seu caminho. E aquilo que nós fizemos de bom, nós vamos continuar usando e nos dar a condição de crédito para recebermos os benefícios e as facilidades do Criador. Então, e se fez o bem, tem a oportunidade de viver eternamente com Deus. Se pecou, é assim que a Igreja Católica fala, com Deus. Se pecou e fez o mal, poderá ficar no purgatório para se purgar ou permanecer eternamente no inferno. Mas ainda pairam muitas indagações que permanecem porque todos não recebem a mesma oportunidade para melhor viver a vida. Então, quer dizer, por que é que umas pessoas nascem em berço esplêndido e outras nascem na África, numa situação muito difícil? Por que é que Deus, dentro desse conceito, ele escolhe um viver diferente para determinadas pessoas? Porque nascemos em regiões onde os dogmas religiosos nem mesmo são conhecidos. Porque tem pessoas que nascem no local que nem religião tem. Vão ter que viver de uma maneira muito rudimentar. Né? E que também, porque alguns de nós nascem cegos, aleijados, ou com doenças terríveis e incuráveis. Porque Deus cria uma alma que não teve qualquer escolha na questão de tornar-se um ser apenas para puni-la eternamente se o indivíduo não levou uma vida de acordo com o código que determinou. Que o código determinou. Então, essas indagações, normalmente, todas as pessoas, em algum momento, eles fazem a si próprio ou a alguma coisa quando se sentem grandes dificuldades. Por que é que eu tenho que passar por isso? Por que é que eu tenho que sofrer assim? Por que eu tenho tanta dificuldade? Então, a religião que nós aprendemos anteriormente nos ensinava que Deus castigava aquele que fazia as coisas erradas. E muitas vezes não nos ensinava como fazer o mais certo. Às vezes a gente nem sabia fazer o certo e fazer errado porque não tinha outra alternativa. Pode passar, por favor? Os ensinamentos de Jesus, aí foi quando vieram os ensinamentos de Jesus. Porque até então, a humanidade, ela vivia utilizando-se de várias crenças, vários deuses, vários dogmas. E quando Jesus Cristo veio ao mundo, nos trouxe o seu Evangelho e nos dá uma luz de esclarecimento para sair destas grandes dúvidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, os Espíritos nos orientam através do apóstolo João, capítulo 3, que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Então, naquela época, na época de Jesus, a reencarnação já fazia parte, porque a reencarnação é tão antiga quanto a humanidade. Os antigos, as civilizações antigas, elas sabiam que existia encarnação, não da forma como nós sabemos hoje. Então, mas naquela época a reencarnação recebeu o nome de ressurreição. Mas não era claramente definidas e tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Era assim que eles sabiam naquela época. Com efeito,
A ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo. Essa é a diferença. O corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Realmente o corpo não pode voltar à vida porque é matéria. Seria ferir as leis de Deus. O único caso que se interroga é o caso de Lázaro, e que muitos acham que Lázaro não havia morrido ainda, embora estivesse, como as irmãs dele disseram, Senhor, já está com mau cheiro. Mas Jesus Cristo vai até o túmulo de Lázaro e pede que ele se levante, porque ele sabia que ele não estava morto. Ele estava numa condição que poderia retornar. A reencarnação, que é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo. A reencarnação é a volta da alma, o espírito em outro corpo, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem a ver em comum com o antigo. Isto aqui demonstra já um ensinamento diferente. Quer dizer, nós ainda vamos reencarnar, não nesse mesmo corpo, mas num corpo diferente, especialmente preparado para que nós possamos caminhar a nossa evolução. Quer dizer, o corpo, ele é preparado para nós que vamos reencarnar novamente, pelo menos eu imagino que todos nós, mas com um corpo que nos proporcione a nossa evolução. Se for necessário vir num corpo com algum defeito, com alguma limitação, ou um corpo mais perfeito, né, é porque era assim que nós deveríamos vir. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim a seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Porque Jesus Cristo, ele pregava em muitos lugares, e as pessoas tinham muitas ideias de quem era Jesus. Uns diziam que ele era um feiticeiro, outros diziam que ele era um ladrão, outros diziam que ele era um vagabundo, que não trabalhava, vivia pregando. Outros diziam que ele comandava um bando de salteadores. Outros diziam que ele era um revolucionário que vinha derrubar César. E assim por diante. Mas Jesus Cristo sempre estava querendo saber como é que as pessoas, qual a ideia que as pessoas tinham dele. Mas ele falava isso para ver qual a ideia que os discípulos também tinham dele. E ele então faz essa pergunta. E então... pode trazer. E então os discípulos disseram: uns dizem que és Elias, outros dizem que és João Batista que volta. Então isso significa que já naquela época eles sabiam que existia reencarnação, que os espíritos voltavam em outros corpos. E assim, né, ele trouxe as várias mensagens, pode passar, aonde tem essa outra passagem aqui, porque existia um fariseu rico, era um senador, chamado Nicodemos. Nicodemos não queria ser visto por Jesus porque ele era uma pessoa de destaque na sociedade. Não queriam que as pessoas o vissem como o Mestre Jesus. Obrigado. E ele escolheu uma noite, às escondidas, e foi para a casa de um dos discípulos para falar com Jesus, porque ele era um homem estudioso. Sabia de cor todo o decálogo, todo o Antigo Testamento. E então ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Tenho empregado a minha existência a interpretar a lei.
mas desejava receber a vossa palavra. Como farei para conhecer o reino de Deus? Porque quando Jesus Cristo começou a falar no reino de Deus, despertou interesse em muitas pessoas. Porque o reino de Deus representava a libertação. Mas as pessoas pensavam que o reino de Deus vinha do céu para a terra. Não é? Que Deus vinha com um grupo de guerreiros, de anjos, e ia derrotar o rei que estava colocado lá e os seus governadores e libertar o povo de Israel, que era o povo escolhido. E então Jesus fala: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso provocou uma certa confusão na mente de Nicodemos. E ele disse: mas como pode um homem nascer de novo, nascer novamente sendo velho? Jesus fixou os olhos calmos e acrescentou: em verdade, reafirmo que seria indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Então, nascer e renascer é a única forma que nós temos de conhecer o reino de Deus. Para que realmente nós possamos nos libertar deste sofrimento que a vida nos impõe, através das várias mazelas que a vida nos traz, temos que nascer e renascer quantas vezes for necessário. Isso não significa que nós vamos ter que passar pelas mesmas dificuldades. Não. Nós estamos evoluindo. Estamos muito melhor do que antes. As dificuldades que estão existindo agora é porque nós estamos atravessando o que está colocado nos livros, que é o final dos tempos. Não é o final do mundo. É o final dos tempos. Isto é, os tempos mudam. E nós estamos atravessando um período de mudança que pode levar décadas. E neste período, muitos espíritos que cometeram muitos males foram dados a eles uma oportunidade de melhorarem. E eles reencarnaram já há algum tempo. Provavelmente muitos deles não vão mais reencarnar na Terra. Vão reencarnar em outros mundos inferiores. Porque Jesus Cristo disse que os mansos herdarão a terra. Não os violentos, os mansos. Então, por isso é que nós estamos atravessando essa dificuldade, porque nós mesmos pedimos para vir neste período, para passarmos por essas dificuldades, nos aperfeiçoando, para que nós possamos ganhar a terra, voltarmos a viver na terra em fase de regeneração, porque a terra vai passar de uma fase de expiação para regeneração, que é uma fase onde muitas doenças não mais existirão. As dificuldades que existem hoje não serão desse nível. Haverá muito mais cooperação e não competição. Tudo isso nós vamos precisar atravessar. E por isso nós próprios pedimos para estar aqui nessa encarnação. Porque precisávamos aprender com essa dificuldade. Porque aqueles que sabem precisam conviver com os que não sabem para lhes ensinar. Essa é a finalidade de haver essa heterogeneidade de pessoas conviverem no mesmo ambiente. Uns sabem mais, outros sabem menos. Uns são muito bons e outros não muito bons. Para que aqueles que não são muito bons aprendam com os bons. E aqueles que não sabem, que são ignorantes, aprendam com os que sabem. E aqueles que sabem têm o dever e a obrigação de ensinar aqueles que não sabem. Por isso, aqui nós estamos todos juntos, em vários ambientes, com várias circunstâncias nos envolvendo, para que nós possamos realizar o nosso trabalho. O nosso trabalho.
E nas encarnações que nós temos que passar, porque é aí Tiago e André, que presenciavam os esclarecimentos do Messias, ficaram a desejar uma melhor compreensão do sentido oculto das palavras do Senhor, que bondosamente passou a falar: o corpo é uma veste. Foi Jesus Cristo quem disse isso. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem natural acaba rota, porém, o que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança de vestiário. Aqui é onde é que está a misericórdia divina. Porque é aqui que aquela pessoa, né, que é filho de Deus, encontra sempre no amor de Deus os elementos para a mudança de vestir, quer dizer, para uma nova reencarnação. Com misericórdia, para que ele continue evoluindo numa condição melhor. A morte do corpo é uma mudança indispensável, porque a alma caminha sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus. Isso são palavras de Jesus. André então perguntou: mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. E Jesus lhes diz que como é que uma pessoa recebe uma veste muito bonita e deixa que ela se estrague. Então Deus não vai novamente dar uma veste bonita. Ele vai dar uma veste bonita àquele que zelou pela sua veste, pela sua encarnação, que cuidou disso, né? Não aquele que estragou. Então é preciso que todos nós vejamos na encarnação uma oportunidade preciosa de cuidar dela. Pode passar. Aqui São Paulo nos diz que existe a morte porque existe o pecado. O pecado, como nós entendemos, ele tem, no grego, que é a origem da palavra pecado, que chama-se amártia, significa afastar-se da meta. Quer dizer, aquele que se afasta da meta está em pecado. A meta é seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a meta. Porque as pessoas não sabiam como entrar no reino de Deus. Foi Jesus Cristo que trouxe esses ensinamentos. Mas mesmo assim, ele disse que não poderia falar tudo, porque muitos não iriam entender. Mas no final dos tempos, eu vos enviarei o Consolador. E o Consolador é entendido hoje como a doutrina espírita, que é o Novo Testamento, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo reativado, né? Então, se o Espírito renasce, é porque ainda não se libertou do pecado. Quer dizer, ele ainda está fora do caminho. Ao se libertar do pecado, ele não volta mais a encarnar. Como foi o caso de Jesus. Jesus nunca mais ele vai precisar reencarnar. Ele já atingiu o nível, né, da luz. Já é um espírito muito elevado. Ele não precisa mais reencarnar. Mas nós precisamos. Jesus Cristo já foi como nós. Já também passou por vários mundos. E então, nós vamos ter que passar também. Porque a Terra é apenas um dos mundos. Os espíritos nos dizem que muitas pessoas que cometeram muitos benefícios na Terra e se perguntam por que essas pessoas, essas almas, esses espíritos não voltam a se comunicar. Eles estão em outros mundos mais elevados. Estão em mundos bem melhores. Já existem comunicações que Mozart está em Saturno.
onde lá tudo é música, melodia, as plantas, elas têm um aroma formidável, tudo é diferente. Então, os espíritos, as pessoas que cometeram muitos bens, eles poderão estagiar em muitos mundos elevados. É muito provável que alguns de nós, já tenhamos passado por esses mundos e viemos para cá em missão de ajudar, de orientar. Então, é preciso que nós absorvamos com responsabilidade a nossa encarnação, pela responsabilidade que temos. Então, como foi o caso, São Paulo também afirmou que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. E que os corpos ressuscitados não seriam materiais. Quais seriam esses corpos? Os corpos astrais, etéricos, os corpos mentais, os corpos fluídicos. Esses são os corpos que nós levamos conosco em forma de ressuscitação para outros mundos. Mas o corpo, o sangue e a carne ficam aqui, não vão para lá. Jesus disse: a carne e o sangue para nada aproveitam. O que importa é o espírito que vivifica. O contrário da morte não é a vida, mas o nascimento. Nascimento e morte são os dois polos da vida. A vida existe em tudo. Uma vez eu vi uma citação que dizia assim: no universo existe Deus, Espírito e matéria. Eu não entendi, só existe Deus, Espírito e matéria e as outras coisas, não existe nada. Hoje, com os ensinamentos que nós já nos debruçamos, entendemos que em tudo existe vida. Nesta cadeira existe vida. Na mesa, nas paredes, nas plantas, nos animais, tudo tem vida. Porque tudo é feito do chamado princípio inteligente. O princípio inteligente é que vive em todo o universo, se movimenta, porque o princípio inteligente, ele emanou de Deus, do fluido primitivo. E aí, esse princípio inteligente, ele estagiou em todo o universo, depois ganhou experiência, se juntou para formar o espírito individual. Porque existe espírito com letra minúscula e existe espírito com E maiúsculo. Então, o espírito com E maiúsculo é o espírito individualizado, é o espírito que nós somos. Mas o espírito com E minúsculo é o espírito, princípio inteligente que campeia todo o universo. Então, tudo tem vida. Os elétrons e os átomos que estão em nosso corpo, daqui a algum tempo irão fazer parte de um pedaço desse carro, de um pedaço da parede, e nós recebemos outros elétrons e outros átomos de outros elementos que irão fazer parte do nosso corpo. Os alimentos que nós nos alimentamos também trazem princípio inteligente, depois vão fazer parte de outros elementos. Então, tudo tem vida. Não só somos nós que temos vida, não. Tudo tem vida. Agora, o espírito individualizado de um vegetal, de um animal e do hominal são diferentes. O espírito que habita um animal é diferente do espírito que habita no hominal. São coisas diferentes. Então, e ainda São Paulo nos diz: semeia-se corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual. Na planta, assim como nós humanos, a vida, o princípio vital do espírito é depositado neles. Claro que o espírito humano é diferente do espírito dos vegetais e dos animais.
mas os nossos corpos são tão pó da terra como a água é do gelo. Tu és pó e ao pó retornarás. Está escrito lá no Antigo Testamento. O corpo morre, é destruído, mas o espírito é imortal. Isso aconteceu ao homem Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não disse entrego o meu corpo. Ele disse entrego o meu espírito. Jesus não precisou reencarnar por ser espírito sem pecado. A reencarnação é a oportunidade que Deus proporciona por seu amor e nós aproveitamos para a sua glória, porque nós precisamos de Deus e Deus precisa de nós para a sua glória. Por isso, nós fazemos parte de Deus. Nós não somos um ser separado. Quando Ele nos premia com a reencarnação, é porque Ele quer que nós nos glorifiquemos para estarmos com Ele. Nós nunca vamos ser Deus, mas nós poderemos estar com Deus. E assim, a reencarnação, ela passa a ser uma necessidade para todos nós. Até que um dia não precisemos mais reencarnar para desfrutarmos da tal felicidade que hoje vivemos em busca dela e não conseguimos, porque ainda não está no tempo. Precisamos de mais tempo, talvez alguns milhares de anos, para que possamos nos reerguer para atingirmos aquilo que nós realmente necessitamos. Eu vou parar por aqui para a gente ficar nesse diálogo, vocês possam fazer alguma pergunta, para que a gente prossiga. E aí todos que vêm aqui já sabem que pode perguntar, né? Então, vou passar para quem faça a pergunta. Vai ter que fazer aqui para que os que assistem ouçam. Existe algum lugar no universo, não sei, algum planeta, onde não existe o ódio, onde ninguém quer destruir uma pessoa ou outra? Como? Eu não entendi. Existe algum lugar no universo onde ninguém quer destruir um ao outro, sem ódio, sem raiva? Ah, sim, claro que sim. Ela está perguntando se existe no universo algum lugar em que as pessoas não têm ódio um dos outros. O ódio, a raiva, é um sentimento considerado uma emoção primária. Os animais mais inferiores, eles vivem mais com esse sentimento. Eles precisam de ter este ódio, é um sentimento que aflora com facilidade, tanto é que quando você vê os animais, alguns felinos, que estão destruindo a sua caça, eles arregalam os dentes, oferecendo o dente para quem se aproximar. Eles têm que mostrar esse ódio, porque é a sobrevivência dele. Então o ódio só pode ser manifestado em condições de ameaça à sobrevivência. Mas nós mobilizamos o ódio com muita facilidade. Basta que alguém contrarie para que a pessoa fique com ódio. Basta que alguém diga, fulano, esse vestido está horrível, pronto. Já a mulher ficou com ódio da outra, já encontrou uma inimiga, E as pessoas usam a palavra ódio com tanta frequência, com tanta facilidade, eu estou com ódio disso. É porque as pessoas se habituaram a dizer isso. É muito provável que ela não esteja com ódio. Às vezes, alguns pacientes chegam para mim e dizem isso. Olha, eu tenho um ódio enorme. Você tem certeza que o que você está sentindo é ódio mesmo? Como é isso? No final ela descobre que não é ódio. Tá? Elas estão contrariadas, porque a pessoa não fez aquilo que ela gostaria que fosse feito. Muitas vezes existe inveja, existe competição. Raiva. Raiva. O ódio é uma coisa mais mortal, muito mais forte. O ódio é uma coisa que é como se a pessoa pudesse fulminar algo destrutivo no outro.
Então existem mundos em que isso não existe. As pessoas vivem, se aperfeiçoam para ajudar e partem em missão para ajudar outros mundos. São espíritos mais elevados. Aqui na Terra tem muitos que ajudam os cientistas a descobrirem as drogas, a aperfeiçoarem os inventos, né? A orientarem determinadas pessoas em trabalhos nobres. Muitos espíritos estão trabalhando, porque Jesus Cristo disse: eu trabalho, e meu Pai trabalha até hoje. Então o nosso Pai Criador, ele não para de trabalhar no universo, e nós também trabalhamos. Mais alguém quer perguntar, doutor Salatiel? Doutor Salatiel, eu acho que a palavra ódio, para mim, é uma das palavras mais pesadas. Também que você diz, eu tenho ódio de fulano, eu tenho ódio disso. Para mim, o coração da pessoa fica escurece. Na realidade, quando a pessoa diz eu tenho ódio, é mais um desabafo. E quando ela diz eu tenho ódio, ela retirou de dentro dela uma carga muito pesada e deflagrou na pessoa que ela direcionou. Porque os sentimentos são direcionados, são energias. Então, se você diz para uma pessoa eu tenho ódio de você, pode ficar certo que ela está jogando muita energia ruim na pessoa. Diferente se você faz um benefício para alguém, aí a pessoa diz, Deus te abençoe, muito obrigado. Ela está mandando para você energias muito positivas. Então quem fala de ódio está deflagrando muitas energias não muito boas naquela pessoa. Mas na realidade, aquela energia que ela jogou vai para lá e volta. Vai atingi-la novamente. Porque toda energia, ela sai de uma fonte e retorna à fonte. Verdade. Alguém mais quer perguntar para o doutor Salatiel a respeito do tema da noite de hoje? Boa noite. Boa noite. Essa Pode gritar, que tem Pode problema. falar, Assim, a sociedade está vivenciando um encandeamento de patologias psíquicas, principalmente depressão. E a maioria das vezes, assim, isso é também acionado através dos nossos convívios familiares, através das neuroses que as nossas famílias nos passam e a gente desenvolve isso. E aí eu percebo isso em muitas pessoas, cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais tristes, mais deprimidas, mais negativas. E aí elas fazem de um tudo para melhorar. Frequentam um segmento religioso, faz um tratamento médico, faz atividade física. Só que elas vivem numa corda bamba. Tipo, se eu saio desse segmento um pouquinho, eu volto para o fundo do poço. Como é que o senhor pode explicar isso, esse surto de depressão tão grande na sociedade hoje? É verdade. Nós estamos presenciando, antigamente existiam muitos casos de histeria. Hoje nós não temos isso. Nós temos nas mulheres uma grande incidência de depressão e nos homens infração. Os homens estão infringindo muito, infringindo leis, normas, regras. Os homens tornaram-se infratores e as mulheres depressivas. Porque o mundo de hoje, ele provoca muitos estímulos no dia a dia. Você toda hora está diante da televisão que está estimulando você de várias maneiras e você não percebe. Você vai ler um jornal, você está sendo estimulado também de várias formas através dos acontecimentos que são mobilizados pela imprensa. Porque hoje em dia, nós não sabemos somente o que acontece na nossa rua, nós sabemos o que acontece no mundo todo.
uma fração de segundos. E nós não estamos preparados para isso. O nosso aparelho psíquico, ele não suporta a grande quantidade de estímulos sem elaborar. Porque na medida que eu recebo um estímulo, eu tenho que elaborar o que é isso, para que serve, né? Qual o significado disso. Não dá tempo, porque é um estímulo atrás do outro. Então nós vamos praticamente absorvendo estímulos e eles não são elaborados. E o aparelho psíquico, ele não sabe lidar com isso, porque o aparelho psíquico, ele lida com verdades. Isso por conta daquilo. Nós estamos sempre em busca de um tipo de verdade, esclarecimento. Então, o conhecimento é uma necessidade tão forte quanto o alimento. O conhecimento é para a mente como o alimento é para o corpo. E nós não temos esse tempo de ter o conhecimento do estímulo. Qual o significado daquele estímulo? Até porque eles não dizem. As notícias são veiculadas de várias formas, mas elas não dão o significado daquilo. Ela quer que você dê o significado. Mas você não tem elementos. Você vai julgar pela aparência. Então, você vê uma notícia, isso aí é um crime, isso aqui, então você está julgando pela aparência. E assim por diante. Então, diante dessa quantidade de estímulos, o aparelho psíquico, ele não tendo condições de elaborar, ele vai adoecer. A doença é uma defesa. A depressão é uma defesa. É uma defesa contra um tipo de sofrimento mental. Uma pessoa quer mudar uma determinada situação, mas não está no alcance da pessoa. Por exemplo, a pessoa quer que seu filho se realize, mas o filho não se realiza porque hoje em dia não é tão fácil se realizar. E a pessoa fica com seus anseios porque muitas vezes a pessoa, há muito tempo atrás, idealizou que o seu filho ia ser uma pessoa bonita, inteligente, ia vencer na vida, né? E iria, digamos assim, proporcionar a ela uma velhice muito boa. E nada disso acontece. Então a pessoa, por não conseguir realizar aquilo que foi idealizado, porque muitas vezes a pessoa idealiza algo, quando nós idealizamos algo, quando nós pensamos algo, aquilo para nós representa uma realidade. Para a mente, não precisa que a coisa tenha acontecido, basta que tenha sido pensado. Se pensou, passou a existir. Se idealizou, passou a existir. E muitas vezes a pessoa idealiza com muita força e aquilo não se desprega da pessoa, fica. E ficando e não se realizando, cria-se uma doença. E a pessoa adoece de depressão ou de outras coisas mais. Pois não? Então, boa noite. E a doença da alma? Ela vem da depressão? Ou ela vai... Aí já temos uma outra coisa. Muitas vezes nós trazemos de encarnações anteriores culpas. Porque, como a gente falou aqui antes, nós trazemos de encarnações anteriores as coisas boas e as não boas. Muitas vezes a culpa, ela é trazida na nossa bagagem, né, de memória, porque nós herdamos desses corpos sutis, esses corpos sutis que eu falei, corpo mental, fluido, astral, cada um, ele funciona no campo energético com uma determinada frequência e funciona como arquivo de memória. Pois bem, nós trazemos isso, nós vamos levar para várias encarnações e ficamos com isso na medida que eles vão permanecendo. Muitas vezes é trazido de uma encarnação anterior, de ou encarnações anteriores, uma culpa que você não lembra. E aquela culpa, ela vem e se exterioriza como uma depressão que você chamou de doença da alma. Uma doença existencial. No caso, aí o médico, é o psiquiatra, tem que tratar da doença da alma, é isso? Espera-se que ele consiga, porque não basta medicar. A doença da alma, podemos dizer que ela só é curada
com a cura espiritual. O que eu vou até dizer aqui é que eu estava com sintomas aí, eu fui para vários médicos. Aí, aliás, eu fui para um cardio, aí chegou lá, não tem nenhum problema, tá tudo ok. Aí ele disse, você vai tomar serotonina durante um mês, daqui a um mês você volta para me ver como é que você está. Tá bem. Aí tomei a serotonina, né? Estou tomando ainda a serotonina. Só que aí depois disso aconteceu falta de ar. Fiquei com muita falta de ar, assim. Primeiro começou com a dor no meu peito, que eu fui, no caso, ao cardio, né? Aí foi passada essa serotonina, aí fui, tudo, mas não melhorei. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou a um pneumologista. Porque no caso é pulmão, isso aqui porque eu estou com falta de ar. Aí fui ao pneumologista, até ele é bem renomado, esse pneumologista. Aí olhou, me virou, que há uns 6 meses atrás eu já fui a ele. Aí ele disse, não, 6 meses atrás você estava com um estresse bem alto, revirei você teve muito pouca coisa para aquele estresse, mas tudo bem, você estava com estresse alto, tudo bem, ok. Mas agora eu não vou passar nada para você. Disse assim na minha cara. Eu disse, por que, doutor? Eu estou sentindo assim, me examinou, eu só soprando, aí ele disse, aí ele olhou pro meu marido e disse assim, olha, ela está doente, só que ela está doente da alma. Aí meu marido olhou assim para ele e disse, como assim, doutor? Ele disse, o corpo físico adoece, mas a alma também. E para um médico dizer isso para você, né? Coisa boa. É muito incrível uma coisa dessa, é até chocante, um impacto, assim, eu fiquei assim, eu disse, doutor, mas eu estou com essa falta de ar, eu estou assim. Ele disse, pô, eu não estou dizendo que você não está doente, você está. Só que você está doente, é a sua alma que está doente. Então, tem que procurar sim, vai a um psiquiatra, um psicólogo, acredito que vai chegar no psiquiatra, disse assim, senão futuramente vai haver um problema lá na frente. Ele só fez dizer isso, ele disse, tudo de bom para você. Só fez dizer isso. A doença da alma é a doença do espírito, é a doença emocional. E a doença emocional, ela realmente é vivenciada como uma doença da alma, porque não cura com medicamento. É preciso a gente saber os motivos, porque o ser humano é um ser de motivos. Não é saber a causa, porque não existe causa, existem motivos. Qual a diferença? Como? Qual é a diferença da causa? A causa você encontra, a causa é essa aqui. Uma bactéria entrou no seu corpo, então a causa é a bactéria, está com infecção. Mas, no caso de um problema emocional, existem os motivos, porque os motivos são afetivos. Os motivos, eles resultam de situações afetivas que não estão bem resolvidas dentro da pessoa. Pode ser coisas de agora, ou pode ser coisas de há muito tempo atrás. Elas podem serem reativadas. Muitas vezes, uma pessoa tem um problema emocional há 10 anos. Ele está lá guardadinho, desativado. Mas está lá. Um belo dia, numa circunstância qualquer, aquela situação é reativada. Passa a aparecer. E a pessoa não sabe de onde vem, porque estava lá dentro da pessoa. Como? Geralmente acontece isso com perdas. As perdas de várias naturezas, né? Porque as perdas não significa que você perdeu um objeto. A perda pode ser uma situação afetiva que você não tem mais. Uma perda de um afeto, de status, de muitas coisas, né? Então, a doença da alma, ela é algo para ser conversado de alma para alma. Quem mais? Jesus Cristo, que era um grande terapeuta, dizia, devei-vos confessar-vos uns aos outros. Ele já falava isso. Porque nós precisamos de confessarmos uns aos outros, porque exatamente por conta da doença da alma. No caso é o psiquiatra. Psiquiatra pode ser uma pessoa amiga, uma pessoa que entenda, não é qualquer pessoa. Porque você não vai falar com qualquer pessoa que ela não vai entender. Às vezes até pode piorar, porque diz, eita, fulano falou comigo, ela tem isso. Aí
de repente ela vai divulgar, ela não vai ajudar. Mas vai um problema. Vai piorar muito mais. Eu estou me sentindo, professora, que é o doente da alma. E eu tô me sentindo. Na realidade, nós estamos vivendo um período, uma fase, atualmente, de males da alma. Porque nós sempre temos, nós não temos quase com quem conversar as nossas coisas. Nós temos muitas queixas, muitas situações que nós não conseguimos resolver e não sabemos o que fazer com elas. Não tem nem com quem conversar. Às vezes você vai conversar com alguém e diz, olha, como isso aí passa? Isso não tem problema não, isso aí não é nada, eu também tenho isso, aquilo, outro. Então, de repente, não adiantou nada. A pessoa não valorizou, porque essa é uma questão interessante que ocorre com os filhos. Muitas vezes, os nossos filhos estão tristes e nós nem percebemos. Mas se ele pegar um corte, todo mundo corre para botar um remedinho, um esparadrapo, para botar um remédio. Mas se ele está triste, está lá num cantinho diferente, as pessoas olham, menino esquisito. Nem vai lá olhar o que se passou com aquela criança. E a criança está doente da alma. Está triste, aconteceu alguma coisa que precisa de que alguém possa atendê-lo. As pessoas com doença da alma precisam ser atendidas. Quando eu falei espiritualmente, porque quando se fala de alma para alma, se fala de espírito para espírito. É uma doença espiritual. Tem que ser conversada, ouvida, compreendida, para que seja diluída. Porque é como energia, ela não se acaba, ela se dilui e se transforma. Mas depois faleceu, tem pessoas que têm mais tendência. Tem. A Sim. depressão, fala isso da Ela já alma. tem na sua genética uma Mas fragilidade. Pois é, a genética já é uma... Qualquer coisa que Sim. mexe com ela, a primeira coisa que aparece A genética já é uma consequência do reencarne. Porque a pessoa vai nascer numa família que tem pessoas com depressão e ela herda também geneticamente a depressão, porque tem que ser naquela família. Então a genética vai interferir também. E a pessoa vai ter que se tratar, e nesse período em que ela está se tratando, ela está revendo muita coisa, está lembrando de muita coisa e está curando, depurando a sua alma. Pois não. Verdade. Você quer falar só, gente? Boa noite. Eu queria comentar a passagem que o corpo é uma veste, né? E André comenta que por que então eu vejo pessoas bonitas, homens jovens belos e outros com a vestimenta, né, aleijados, quer dizer, isso é uma metáfora bem interessante. Eu vi assim, se o espírito evolui, a vestimenta é bela. Quando o espírito não evolui, ele retorna, mas a vestimenta é rota, não, vem mutilado, vem aleijado. Então, eu queria aproveitar esse comentário para fazer uma pergunta que ela estava tentando fazer aqui. Uma pessoa pode reencarnar em um animal? Não. Isso não é possível. Embora existissem teorias antes da metempsicose em que reencarnavam em animais. O espírito de um animal é do animal. Embora existam animais, vamos dizer assim, espiritualizados. Tem animais que realmente podem receber determinadas comunicações. Existem, eu vi alguns documentários, porque hoje em dia, aqui, É para aparecer na câmera. Pode vir mais para frente, eu só posso ficar aqui do lado. então, existem documentários que hoje em dia existem especialistas em procurar fantasmas nas casas mal assombradas. E eles vão com aparelhos, com gravadores, com câmeras fotográficas, né? E eu ontem assisti um documentário que tem assim, o nome do programa é Famosos e Fantasmas, que são relatos de artistas de cinema famosos que passaram por experiências dessa natureza. E eles vão com um grupo de pesquisadores e ficam filmando os locais onde os espíritos ali são pessoas de família que morreram, que continua ali o espírito. E tinha um animal, um cachorro,
que fazia parte da família. E ele filmando, de repente ele viu uma porta se fechar e se abrir. E o cachorro foi entrando e o cachorro assustou-se com algo que ninguém viu. Então, os animais, eles conseguem sentir, perceber coisas que nós não percebemos, porque eles têm um outro tipo de aparelho sensorial. Seria como se eles Cachorro, diz que o cachorro vê muito. Seria como se eles tivessem a mediunidade como se fosse mais avançada que a nossa? Eu não diria mediunidade. Eu diria que os animais têm um aparelho sensorial que capta determinadas vibrações que nós não percebemos. Por exemplo, se um inseto passar aqui, você fizer assim, ele já vai se afastando, porque você movimentou com a sua vibração e ela percebeu a vibração e já foi embora. Então, os animais se comunicam uns com os outros e nós nem ouvimos o que eles se comunicam. Então, realmente a doença da alma é o que hoje mais existe em nossa sociedade. Como é que o senhor nos orienta diante desse quadro? Assim, esse quadro que o senhor apresentou, os homens estão mais Infratores. infratores, as mulheres mais expressivas, os meios de comunicação. Este é um período que nós estamos atravessando, entendeu? Para nós outros que vislumbramos isso, nós temos que ter essa consciência que estamos atravessando uma fase muito difícil. A oração é um recurso muito poderoso. É nesta hora que a gente deve se recolher, orar, pedir ajuda para poder lidar com essas coisas, porque elas não irão desaparecer. Porque Jesus Cristo, quando ele foi orar no horto, ele disse: meu Pai, eu não peço pelo mundo, porque o mundo é obra tua, cuja perfeição está nos teus desígnios insondáveis. Eu peço por eles, pelos apóstolos. Então, realmente o mundo é de Deus. Só Deus é quem vai dar o destino do mundo, Ele é quem controla. E então, compete a nós fazermos a nossa parte. Cada um tem que saber o que lhe compete. O que é que tem que ser feito? Você, aonde você está. Porque não precisa você sair daqui e ir para a África para fazer uma boa ação. Não. Você faz aonde você está. A oportunidade vai aparecer. Então, na hora que a dificuldade também se apresentar, a gente tem que pedir ajuda, orar, para poder lidar com a situação. Professor Abel, eu queria que você me falasse, eu fui uma conhecida que tem 2 filhos, e ela nunca trata, ela sempre dirige os filhos de forma agressiva. Eu queria saber se é um processo de depressão, seria dessa forma ou não? Veja, as relações familiares, que são relações de débitos kármicos, né? Quando uma mãe ela agride verbalmente os seus filhos de maneira violenta, existem dívidas que aquela família está vivendo. Ninguém sabe quando é que ela vai despertar para isso, mas todos estão vivendo situações que foram adquiridas em encarnações anteriores. Até que um dia ela desperte para entender que ela tem que mudar, melhorar. Isso a gente nunca sabe. Mas se você tiver oportunidade, você pode pedir para ela se acalmar. Não precisa dizer que ela está errada, nem brigar com ela. Mas se você disser que ela precisa se acalmar, porque se ela se acalmar, os filhos poderão em algum momento entender. Porque poderão não entender. Quantas e quantas mães me falam que tem um filho drogado, que faz parte de uma quadrilha de assaltantes, e que rouba as coisas da casa dela, e ela me pergunta o que fazer. Eu digo: não há muito o que fazer. Peça para Deus lhe proteger, porque Deus sabe, né, o momento de agir. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O senhor disse que
as energias elas podem ser diluídas, transformadas. Quem passa por esse processo conscientemente, é possível diluir essas energias mais rapidamente? Não. Não existe fórmula mágica. Não é? Porque às vezes esses sentimentos, essas emoções que são grupos de energia muito densas, a diluição às vezes demora, porque a pessoa às vezes ela não quer sair dessa situação, porque ela não troca por menos a vingança, o ódio, a raiva, a reprimenda, etc. Então daqui que a pessoa possa entender que ela precisa melhorar em algumas coisas, isso leva tempo. Às vezes é na relação com o terapeuta que ela vai reeditar o ódio, porque ela também vai passar a odiar o terapeuta, e é nessa relação que ela vai conseguir diluir. Quem tem mais alguma pergunta? Doutor Samuel, falando em reencarnação, voltando em reencarnação, o senhor falou que Jesus, ele perfeitíssimo, eterno, que eu creio, né, aqui não vem mais. E os santos, aqueles que... Os santos que a igreja canonizou. Olha, a espiritualidade tem nos falado que muitos santos já reencarnaram de novo e foram santos de novo, mas continuam reencarnando porque ainda precisam melhorar muito. Santo não quer dizer nada. Tem tantos santos entre nós. Continua reencarnando. Então, por quê? Porque na realidade, quando eles chegam no mundo espiritual, é que vão ver, porque no mundo espiritual, sem o corpo de carne, o espírito pensa melhor. Ele percebe melhor os seus próprios erros, o que deixou de fazer para melhorar. E ele mesmo pede para voltar. Muitos santos já voltaram. Fazer suas reparações, né? Essa. Obrigada. Alguém quer mais? Eu acho que ninguém tem mais nada, né? Alguém quer? Já estão convencidos que vocês vão reencarnar? E que vocês já vêm de encarnação anterior? E que vocês também não morrem, o espírito vai permanecer eterno, não morre nunca. Doutor Então, José, só uma pergunta. O animal, ele pode progredir para o ser humano, assim, reencarnar como humano? eu não entendi bem. Eles estão tão humanos que... Olha, muitos animais, olha, tudo é evolução. Muitos animais vão se tornar um dia humanos. Um dia, ninguém sabe quando. Porque há uma evolução gradual. Nós viemos de quê? Do ponto de vista biológico. Os antigos primatas foi uma evolução. Nós passamos por muitas etapas. E vamos evoluir. Os animais também vêm atrás de nós, evoluindo. Não são humanos, são animais, mas eles vêm evoluindo. Embora nós sabemos que tem muitos animais que se dão muito bem com humanos, né? Entendem as coisas, ajudam, etc. E outra coisa, os animais também reencarnam, viu? Um animal de estimação que você teve, pode ser que ele volte no corpo de um outro animal que estava lá na sua casa. Muito obrigado, esperamos que outra oportunidade estejamos por aqui. E aí não tem mais ninguém que queira perguntar nada para o doutor Salatiel. Todo mundo perguntou. Que bom, que maravilha. Maravilha. Então, gente, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus.
Os nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook também elevem o pensamento a Jesus. Vamos respirar profundamente. Peço para aumentar o som do e vamos pedir. Na nossa casa nós temos os passes coletivos, também tem individual, mas a gente vai optar hoje pelo passe coletivo. E se vocês me perguntassem que tipo de passe você gosta de tomar, eu honestamente diria que é o coletivo. Então a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, intercede a Maria de Nazaré, mãe de Jesus e nossa mãe, intercede a Jesus, nosso mestre, amigo e irmão maior, por todos nós que aqui viemos, que aqui nos encontramos. Intercedamos também por aqueles que aqui vieram nos acompanhando, que são os espíritos desencarnados, ou que passaram por aqui e quiseram entrar. Que possamos pedir a Jesus que na sua misericórdia infinita derrame sobre todos nós e sobre eles as suas bênçãos de misericórdia. Que algum irmão espiritual que aqui se encontra, mas sofre ainda com suas dores, possam ser conduzidos aos hospitais espirituais. E os desencarnados que aqui se encontram, mas sofrem ainda por apego à matéria, seja pelas mãos de Maria e pelo amor de Jesus, conduzido aos colégios doutrinários. E aí vamos voltar de novo a pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que possa entrar nos lares de todos aqueles que aqui vieram e daqueles que não puderam vir por qualquer que seja o motivo. E com teu azulino manto, Maria, derrama bênção, paz e luz. Peçamos a Jesus que fortaleça cada um de nós. Fortaleça o nosso espírito, Jesus, quando tu encontrares abatido, e aumenta a nossa fé. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que é parada em nossas almas, o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Jesus, em teu nome, bom e amado Mestre, em nome do mentor espiritual da nossa casa e dos nossos mentores espirituais, em nome de Maria de Nazaré, tua mãe e nossa mãe, nós damos por encerrada a reunião da noite de hoje, com muita alegria no nosso coração, desejando a todos um bom final de semana e que possamos refletir sobre o tema da noite de hoje. Graças a Deus. Obrigada, doutor Salatiel. Um suquinho, Tereza, para o doutor Salatiel. Fazer também o quê?